Olá, boa noite a todos. A gente já está ao vivo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Aguardar um pouco, o pessoal começar a entrar para assistir a live. Boa noite, gente. Então, pessoal, hoje na nossa live de quarta, né, o nosso bate-papo vai ser sobre cultura e especificamente sobre a Lei 14.017, né, que é a lei conhecida como Aldir Blanc, a Lei Emergencial da Cultura, né? E nesse bate-papo, a gente está aqui com 3 convidados muito especiais para a gente conversar um pouco sobre o tema. E eu sou Letícia Garcês e sou pré-candidata a vereadora, né? E eu gostaria que cada um de vocês se apresentassem. A gente pode começar pela Flávia, né? E depois passar. Boa noite, Letícia. É uma alegria estar aqui com você hoje nessa live. Boa noite, Eliezer. Boa noite, Derek, meus companheiros de live também. Você quer se apresentar, Flávia? Desculpa. Eu sou a Flávia, sou secretária de turismo da cidade de Goiás desde 2013, no primeiro ano da gestão da professora Selma, e ganhei de presente a Secretaria de Cultura em 2015. Então, estou aqui, né, nessa cidade desde 2013, eu mudei de vez para cá, e é uma cidade que é muito importante, né, para nós, para o Estado, para o Brasil e para o mundo. Então, é muita responsabilidade, né, as duas secretarias, políticas públicas diferenciadas, e a gente, né, está aqui esse tempo todo tentando, né, implantar o máximo possível dessas políticas e colocar Goiás aí na rota do turismo, né, e fortalecer a nossa cultura, que é tão rica, tão maravilhosa. Então, é isso, estou aqui para falar um pouquinho com vocês e contribuir aí para esclarecer sobre a lei, né, falar um pouquinho do nosso município, e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Que bom. Eliezer, Oi, Letícia. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Tão especial estar aqui com vocês. Flávia, Derek, que honra, tá? Estar compartilhando esse bate-papo com vocês. Sei que vou aprender muito com vocês aqui também. E quero também deixar um pouco das minhas experiências como artista, como professor de teatro. Para quem está assistindo aí e não me conhece, eu sou Eliezer Carvalho França, né? Sou de Goiânia, mas já estou aqui em Goiás, vou completar 6 anos aqui nessa cidade, sou formado em artes cênicas pela Universidade Federal de Goiás, sou professor desde 2007, e aqui em Goiás, hoje eu leciono também, tanto a disciplina de artes como teatro, e estou aqui para aprender com essa galera super massa. que bom. E agora você, Derek, por favor. Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos e todas, todos que nos acompanham aí. Quero agradecer primeiro a Letícia pelo convite, né? Que é muito importante a gente debater, sempre estar debatendo cultura. Sou Derek Santana, sou turismólogo, sou educador e sou produtor cultural do IFG, do Goianidades Produções, vice-presidente da ABBTOur, Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo de Goiás, e membro também do Coletivo Nacional de Cultura do PT. Eu, assim como os outros dois, também não sou nativo da terra, infelizmente, né? Mas também tem minha trajetória inteira foi permeada. Eu entrei na faculdade, foi na UEG, estudei um tempo na UEG, depois voltei para Goiânia, me formei, depois voltei para Goiás como professor, e agora estou como produtor cultural lá no IFG.
E acho que é muito importante, a gente, como eu comecei a dizer, a gente debater cultura, e principalmente a Lei Aldir Blanc, na cidade de Goiás, que é uma cidade que tem vocação de economia criativa, que tem vocação de trabalhar com a cultura, de trabalhar com o turismo. Então, assim, nesse momento, a gente colocar em pauta essa lei que é uma das poucas vitórias que nós temos nos últimos tempos, assim, de modo geral, ouso dizer, inclusive, que durante essa pandemia nós só tivemos duas grandes vitórias para o povo mesmo, assim, que é o auxílio emergencial, que foi uma proposta do PT, e uma proposta levada pelo PT para a oposição, e que foi aprovada e virou esse auxílio, porque se dependesse do governo, nós sabemos, era só R$200. E a outra é a Lei Aldir Blanc, que é essa injeção de ânimo no setor cultural. Então, assim, fico muito feliz da gente poder debater a Lei Aldir Blanc para nossa querida cidade de Goiás. Que bom, Derek, muito bom. Eu que fico honrada com a participação, né, e com a presença de cada um de vocês, que são entendedores de cultura, né, e para a gente dar início, eu gostaria que a Flávia, né, que ela pudesse falar um pouco para a gente sobre a lei, né, a lei em si, a sua aplicação aqui no nosso município, em que pé que está, né, como que a secretaria está se mobilizando para fazer com que a lei de forma se efetive, né, e que você explicasse também, Flávia, quais são as responsabilidades do município, né, porque pelo que eu estava vendo, tem uma divisão, né, não tudo, tudo aqui no município, né, a gente tem questões que é o Estado que vai ter que fazer, né, então, assim, se você puder falar para a gente um pouco, à vontade. Tá bem, obrigada, minha querida. Toda a parte da contextualização, né, da lei, eu penso que Derek vai abordar, né, para a gente daqui um pouquinho, o contexto nacional, como ela surgiu, a articulação no Congresso, a aprovação, e vou deixar essa parte para você, tá, Derek? Já vou entrar aqui no município de Goiás. Então, essa lei, ela foi publicada no final de junho, né, dia 30 de junho. É uma lei, como vocês disseram, ela veio, né, uma lei emergencial, então, é um recurso que vem para, né, tentar amenizar aí o período da pandemia, né, que a gente sabe que todos os nossos segmentos, equipamentos, espaços coletivos né, foram um dos primeiros, né, a parar tudo por conta de aglomeração, de juntar pessoas. Então, logo após o nosso carnaval aqui na cidade de Goiás, né, se não me engano, o decreto da prefeita foi dia 16 de março. Então, a partir disso, né, nosso setor cultural foi muito prejudicado, como o turismo também, né, está sendo prejudicado aí no período dessa pandemia. E como o Derek colocou muito bem, né, não é uma lei, um recurso que é de bom grado, né, para o nosso presidente da República. Então, algumas coisas ele está dificultando, né, o recurso ainda não chegou nos municípios. Nós vamos receber, não é muito recurso, nós vamos receber em torno de quase 185 mil. Então, pensar numa cidade, né, que é pujante a sua cultura, é muito pouco recurso. A lei, ela traz 3 incisos, né, que os entes deverão investir, e que é o inciso primeiro, que ele fala de uma renda emergencial, né, que é essa renda de R$600, que alguns setores já começaram, já receberam, e nosso setor cultural tem a possibilidade agora, né, de ter essa renda. Nós temos o inciso segundo, que é subsídios, né, para instituições culturais, para espaços, equipamentos culturais coletivos, e a gente sabe que na nossa cidade tem vários coletivos. E o terceiro inciso, ele fala de um chamamento público para projetos
para aquisição de serviços, de bens, de prêmios. Então, ele dá essa possibilidade aí do município construir um chamamento público, né, pensando aí em projetos para o período da pandemia. Como você disse, Letícia, houve um pacto nacional, né, e aí a gente está com a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, juntamente com o Fórum de Secretários Estaduais, aí articulando, pactuando com o Ministério do Turismo, via Secretaria Especial de Cultura, para que os estados, né, fomente o inciso 1 e o inciso 3, e os municípios trabalhem, planejam e investem no inciso 2 e o inciso 3. Eu penso que é um pacto importante, agora a gente precisa da confirmação desse acordo. Então, hoje teve uma roda de conhecimento, que foi mais de 2 horas, hoje à tarde, com essa turma, né, CNM, Ministério, dialogando com a gente, com os gestores municipais, pedindo aí para a gente já pensar no nosso plano municipal, mas que só enviasse esse plano via plataforma após a confirmação desse decreto de regulamentação da lei, né? Porque se não vir respaldar a gente, nós temos que descentralizar esse recurso nos 3 incisos. E aí nós vamos ter que, né, partir mais ainda o recurso. O Estado, ele vai receber um grande volume dessa lei emergencial, se não me engano, o Estado de Goiás vai receber mais de 40 milhões. Então, a ideia dos municípios é a gente incentivar os nossos artistas, os fazedores de cultura, para que acesse essa renda emergencial via Estado. E nós, municípios, vamos aí descentralizar via os 2 incisos. O município de Goiás, né, fez o seu deverzinho de casa. Então, a prefeita Selma, quando chegou, né, na prefeitura em 2013, nós tínhamos também, né, a nossa querida professora Goiandira, o X, era secretária de Cultura à época. Nós fizemos aí a nossa primeira conferência, criamos o nosso Sistema Municipal de Cultura, criamos o Conselho e o nosso Fundo Municipal de Cultura. Então, nós já cadastramos na plataforma o nosso fundo, vai ser repasse, né, do Fundo Nacional para o Fundo Municipal de Cultura, nesse montante que eu já compartilhei com vocês. É R$ 184.379,22. o recurso para a cidade de Goiás. Foi uma construção, talvez o Derek traga para a gente, uma construção nacional dessa pastilha, aí usando alguns indicadores. Um dos indicadores é o número de habitantes dos municípios, né? Tem cidades, Itapuranga aqui ao lado, né? E esses dias eu falando sobre isso, e um conselheiro nosso falou, mas eles são consumidores de cultura, eles não são produtores de cultura. Claro que lá tem os fazedores de cultura também. Mas lá é 202 mil reais, aqui é quase 185 mil. Né? Então, alguns critérios aí injustos, né, Letícia? Mas foi o critérios que utilizaram aí para dividir o montante do recurso. Estamos construindo o nosso plano junto com o Conselho Municipal de Cultura. Nós já reunimos, se não me engano, já fizemos 5 reuniões virtuais, né, com todos os membros, foram 4 com todos os membros, e hoje hoje já tiramos uma comissão que vai trabalhar esse planejamento na plataforma, e hoje eu já tive uma reunião com essa comissão. Então, nós temos aí que pegar o recurso, né, e dividir entre os incisos. Uma informação importante, falando de cadastro, eu falo muito, viu, Letícia? Vai me cortando aí, me monitorando. Nós vamos fazer o nosso mapeamento cultural a partir de segunda-feira, né, construímos um formulário junto com o Conselho, vamos disponibilizar ele no site da Prefeitura via online, mas também
né? Vamos ter ele aqui na secretaria de forma presencial. Então, quem tiver dificuldade, estaremos aqui para cadastrar. É importante todos cadastrarem, né? Nós estamos fazendo esse movimento, claro que para atender a lei, mas o nosso objetivo é maior que a lei, né? Será o mapeamento cultural do nosso município, para que a gente possa trabalhar aí ao longo desses próximos anos. Então, a partir de segunda, dia 17, esse formulário estará disponível no site da Prefeitura e aqui na Secretaria. E vamos, né, nesses 60 dias, como diz Eliezer, espero que seja menos dia, né, Eliezer? Vamos construir o nosso plano de trabalho aí junto ao Conselho. Hoje, né, fizemos um exercício, mas penso que mais para frente aqui na live eu posso falar o que a gente pensou hoje, meio que decidiu para apresentar na próxima quarta. Mas é isso, né? Não é muito dinheiro, mas vamos fazer de uma forma, uma metodologia que a gente possa contemplar mais coletivo possível e também mais projetos possíveis. Pela nossa conta aqui, vai dar para a gente contemplar aí uns 45, 20 projetos e 25 coletivos. Assim, né, no início desse planejamento foi o que a gente pensou. E estamos trabalhando, né, Letícia? Estamos aqui, as contribuições são muito bem-vindas, viu, Letícia, Eliezer, Derek, né? Vocês não estão no conselho, não sei nem porquê, mas a gente, né, está aberto para que a gente receba essas contribuições de vocês. Estamos pensando em fazer chamamento público dos 2 incisos. Por quê? É uma forma, né, de ser mais transparente, uma forma de incluir, né, mais pessoas, de democratizar e de buscar essa transparência. Então, hoje falamos de chamamento público para os 2 incisos, um chamamento simples, né, 10 dias para que as pessoas possam preparar os seus projetos para concorrer, e hoje a gente definiu mais ou menos que a gente vai trabalhar no chamamento, porque a nossa lei municipal, ela é mais rígida do que a lei emergencial. Então, ela fala que todos os projetos, para ser financiado pelo nosso fundo, precisa passar por uma seleção de projetos, uma seleção pública, aliás. Então, é esse caminho que Goiás está fazendo. Não sei se eu já usei meus 10 minutos. Está tranquilo? Então, Flávia, muito bom, assim, eu acho que seria interessante, estão me ouvindo? Estamos. Sim, né? Então, como você já falou aqui, é interessante que os artistas, né, procurem o recurso também do Estado, porque o recurso que veio para o município é muito pouco, né, pelo que a gente viu aí. E é realmente assim, a gente vê que a secretaria está fazendo o trabalho, né, e a gente vê que já teve uma preparação anterior, né, senão acho que acredito que não estaria nesse pé que está, no caminho que está. Mas eu acho que seria interessante o Derek dar uma contribuição nesse momento agora. O que você acha, Derek? Você que sabe, tô aqui para isso, se você quiser. Bom, então vamos lá. Começar do começo, né? Acho que é importante, que a Flávia falou do impacto da pandemia mesmo no setor cultural. Que se a gente parar para pensar, foi o primeiro setor a parar e vai ser o último a voltar. Né? Infelizmente, em alguns lugares está voltando a revelia, mas vamos falar de coisas que façam sentido, né? Então, só para vocês terem noção, antes de suspenderem as aulas no IFG, nós já tínhamos suspendido os eventos. Porque você já tem uma ideia de que você aglomera mais gente ainda, você pode ter espaços fechados e tal, do que a sala de aula comumente, né? Então, foi a primeira coisa a parar, vai ser a última a voltar. Então, no meio disso tudo, o setor cultural ficou extremamente desamparado, suas atividades pararam, e aí,
assim como boa parte da economia, né? Como a maior parte da economia. E a partir disso, o setor cultural se viu impedido realmente de se movimentar. E aí começou os processos de reinvenção das lives, mas essa falta de incentivo, essa falta de política pública que vem sendo acumulada desde o governo Temer, com a tentativa de extinção do Ministério da Cultura, e agora no governo Bolsonaro com a extinção do Ministério da Cultura, virando secretaria, passando por esse por um momento vexatório mesmo, né, de ter Regina Duarte enaltecendo a ditadura, de ter um outro secretário também da cultura que fazendo apologia ao nazismo de forma clara, e que foi demitido porque o plágio ficou mal feito, não porque eles discordam das ideias, é importante a gente lembrar disso também, né? Então, assim, não vivendo um momento de extremo obscurantismo, enquanto se trata de política pública. Mas a cultura, ela sempre foi resistência, desde o momento em que se deu início ao processo de golpe no país, você ia num show, você ia numa peça de teatro, você via manifestações contrárias ao golpe, contrárias ao Temer, e principalmente agora é um setor que tende muito a ser contrário ao Bolsonaro, por isso essa tentativa do governo de desmanchar o setor, né? E aí, a partir desse momento de que todo mundo estava em casa, e angustiado por fazer alguma coisa e se reinventando, esse processo de mobilização nos reconectou com o processo antigo das redes de cultura, das casas de cultura, dos pontos de cultura, da Lei Cultura Viva. Então, essas casas de cultura, esses fazedores de cultura começaram a se articular, e é importante, lá na minha primeira fala eu disse que isso é uma proposta do PT, é uma proposta do PT sim, mas não é algo da iluminação divina do PT, não, isso é fruto de luta do movimento social, movimento social cultural que se organizou e conseguiu garantir esses 3 bilhões para a cultura. Então, assim, a partir desse processo de mobilização, a gente consegue, via a Benedita, né, que foi a autora da lei, que foi relatada pela deputada Jandira Fegali, a gente consegue garantir, como a Flávia traz para a gente, os principais 3 mecanismos para garantir esses 3 bilhões. O que a lei Aldir Blanc, o que ela vai garantir, o que essa mobilização do setor cultural gerou nessa lei? A lei ela consiste basicamente em 3 artigos, tem 3 formas de apoio que é importante a gente falar. O apoio direto, o apoio de auxílio emergencial, porque é importante a gente dizer que o auxílio emergencial não é para todo mundo, a categoria cultural está fora, a maior parte dela não conseguiu acessar por terem profissões que não se enquadram, muitas profissões não se enquadram, assim como, por exemplo, cabeleireiros, barbeiros e tal, diversas outras que não conseguiram, muita gente não conseguiu ter acesso. O setor da cultura é um dos setores que não conseguiu ter acesso. Então, a lei encaixa esse pessoal para conseguir ter acesso ao auxílio emergencial. O outro ponto da lei é esse, que é ligado estritamente à Lei Cultura Viva, que é a injeção nos pontos de cultura, nas casas de cultura, nos ambientes que fazem cultura, que tiveram as suas atividades paralisadas devido à pandemia, para que eles possam manter as atividades, para que possam pensar em atividades online, para que consiga se remunerar as pessoas, porque a gente tem que lembrar isso, né? Artista também come, o povo não vive de aplauso e de joinha no Facebook, não, né? Então, assim, é importante também pensar que essas pessoas precisam comer, né? Então, a Lei Aldir Blanc vem suprir esses 2 pontos, e o terceiro ponto, que é o ponto dos editais, que é o que a Flávia disse, que em Goiás está pensando, ou melhor, será feito chamamento público, né? Vai contemplar aí 80 grupos e coletivos, e esses projetos que são projetos mesmo, projetos diversos para atividades de execução durante o tempo de pandemia, para a gente pensar isso também, que é essa coisa online, não é o momento ainda da gente estar se abraçando. Infelizmente, gostaria eu que fosse, gostaria de compartilhar um copo de cerveja, mas não é a hora, sabe? Como eu gostaria de compartilhar um copo de cerveja. E aí, a gente fala da importância, eu acho importante também falar da importância, nossa, sou redundante pra caramba, né? Nossa, vamos lá. É legal dizer o tanto que é importante Goiás ter sistema, ter conselho e ter fundo, porque desde a lei, a Lei Cultura Viva, o sistema é uma das maiores vitórias que nós tivemos nesse país, e poucos municípios têm sistema, poucos municípios têm conselho, e aí é bom ouvir falar que a lição de casa está sendo feita, porque tem muitos gestor
que fala que no município dele não tem cultura, e aí tem dinheiro previsto no sentido, ele vai voltar. Tem muito gestor que não quer usar o dinheiro, simplesmente fala, olha, não quero porque vai dar trabalho, porque aqui na minha cidade não tem cultura, pra você ver, tem gestor que chega lá, ao disparar de dizer que na cidade dele não tem cultura. E fecha a porteira, então vamos embora, né? Não tem o que fazer, sabe? De uma forma simplista desse jeito. E aí também nós temos o pessoal que não vai conseguir executar a tempo. Então, é bom ver os municípios que estão fazendo esse esforço, que querem executar, que veem a importância de investir na cultura, na identidade do seu povo, sabe? Nesses momentos de obscurantismo, de retirada de direito, de censura, o tanto que essa lei é uma vitória, o tanto que vai ser importante a gente conseguir avançar nisso. E aí, esse processo todo de mobilização, de fomento, eu acho... Letícia, me corrija se eu estou errado, estou com 6 minutos, ainda tem mais 4, por aí? Tá. Então, todo esse processo de mobilização também aconteceu aqui no estado de Goiás, que foi fundamental para a gente reativar o fórum. Então, o Fórum de Cultura de Goiás foi reativado, está fluindo, tem reuniões semanais. E aí, outra coisa, além da reativação do fórum, foi a lei também estadual de emergência cultural. O problema da lei estadual é que ela está parada. Ela é mais ou menos uma versão estadual, um recorte estadual da lei nacional, que garantia para o nosso estado, garante, na verdade, né, se for aprovado, tem esperança ainda que vá ser aprovada. Agora, se será sancionado ou não, são outros processos, então por isso é importante a gente se manter mobilizado. Então, a lei estadual, ela garante ela prevê, na verdade, né, 53 milhões em recursos emergenciais, também dessa mesma forma da Lei Aldir Blanc. A diferença dela é que ela investe mais em editais e menos em auxílio emergencial. Essa é a grande diferença, assim, se eu posso dizer. E ela é um pouco, a prestação de contas, a inscrição dela também é um pouco mais simplificada, né? Nós fizemos uma emenda via deputada Adriana Corsi, que foi aprovada e tal, mas nós ainda não temos o resultado final da lei, não temos a sanção da lei, não temos o dinheiro destinado. Voltando à Lei Aldir Blanc, nós temos agora, era o boato, né, que segunda-feira ia ser destinado, ia ser descentralizado finalmente o dinheiro que nós estamos esperando, mas até o momento, né, Flávio, o dinheiro já caiu na conta? O cash tá lá? Não tá, né? E o presidente tá fazendo propaganda como se o dinheiro... Assim como ele faz propaganda com o dinheiro de diversos outros setores, né? As micro e pequenas empresas não estão tendo acesso ao dinheiro, mas eles estão falando que nem dinheiro e saúde eles estão conseguindo gastar. Sabe? Nós estamos num momento assim, de incompetência ou de maldade, é importante a gente dizer. Talvez não seja tudo sem querer, talvez não seja tudo incompetência, talvez tenha uma pegada de maldade. Eles não conseguem gastar nem o dinheiro de investimentos na cultura, então, investimento na saúde. Então é importante a gente se mobilizar, porque esse povo não gosta de cultura. Esse povo não gosta de cultura, esse povo não gosta de arte, esse povo não gosta de educação. Então a gente tem que estar esperto para que esse dinheiro não volte, para que a gente consiga utilizar esse dinheiro que vá para o governo do estado, que também está atrasado com todas as suas obrigações estaduais, ao contrário do município de Goiás, que é um dos poucos municípios que ainda investiu em carnaval esse ano, e foi brilhante ter feito isso. Investir em carnaval é o futuro, né? O carnaval agora voltou a bombar, o carnaval tá no pico de novo, né? O carnaval novamente é pop, então gera fluxo turístico, gera consumo, gera comércio informal, todo mundo ganha, sabe? Todo mundo ganha. E para terminar minha fala, eu vou para o último ponto, que é a conferência. E aí nós tivemos a Lei Aldir Blanc, nós estamos lutando ainda para a lei estadual, e nesse processo todo nós convocamos a Conferência Popular de Cultura. Para quem não sabe, as conferências são políticas públicas de ouvir a população sobre determinados temas, e a de cultura está atrasado, esse ano era um dos anos que era para acontecer. Então, como o governo não sinaliza há muito tempo sobre isso, nós resolvemos fazer essa mobilização, a partir dessa mobilização nacional da garantia da Lei Aldir Blanc, das leis estaduais. Então, a conferência teve o lançamento na semana passada, um lançamento muito bonito com a diversidade do Brasil, mais de 2.000 pessoas no Zoom, e assim, vai se estadualizar e vai se municipalizar. Então, nós temos que organizar também a conferência, Flávia, popular de cultura na cidade de Goiás. É importante que a gente debata a cultura nesse momento de pandemia, para depois, porque
use a cultura, a economia criativa como projeto de desenvolvimento de nação, projeto de desenvolvimento do município. O município tem muito a ganhar, o município só tem a ganhar com a gente investindo em cultura, investindo em turismo, em economia criativa, investindo nas pessoas mesmo, né? Gerando emprego, gerando capacitação, gerando algo que deixa poucos impactos ambientais, mas deixa uma pegada cultural, um caldo cultural muito grande e que é importante e que é essa formação do nosso município de Goiás, né? Sempre tão acolhedor e que, por diversos momentos, se torna o centro de acolher a cultura e o turismo do nosso estado. No mais, meu muito obrigado pelo convite e estendo não chega, né? Termina minha fala por aqui, Letícia, obrigado. Tá bom. Assim, eu não sei se terminou, não, viu? Mas, assim, vamos agora ouvir o Eliezer, né? O Eliezer é ator, é artista, né? E para a gente ouvir um pouco dessa visão do beneficiário, né? Da lei em si. Então, Eliezer, você está com a palavra. É complicado até falar, né? Depois de tanta fala assim maravilhosa, Derek, fiquei impressionado em vários momentos, porque você trouxe alguns pontos que eu tinha destacado para falar e acho muito rico. A Flávia também, fico muito feliz, Flávia, por você pontuar, né, o trabalho que está sendo feito, que não é por causa desse momento, né, ímpar que nós estamos vivendo, que a secretaria está trabalhando, né? E que, para mim, é algo de extrema importância entender que, independente de uma pandemia, independente de uma situação de fragilidade, nós precisamos olhar para a cultura com outros olhos, né? Eu trabalhei há alguns anos em Goiânia, em pontos de cultura, casa de cultura, trabalhei como cenógrafo, como ator, e entendo, sei o quanto é difícil, o quanto nós vivíamos assim numa situação de praticamente vender o almoço para jantar. A vida do artista, como muita gente, diferente do que muita gente imagina ou acredita, não é só aplausos, né? A gente se emociona muito com os aplausos, com resultados, com processos, mas o artista também come, o artista também paga conta, né? E o artista, ele é responsável por uma das áreas assim que a sociedade mais é carente, mais é carente. Um ponto que eu quero colocar aqui, Flávia, eu acho que na sua fala e na fala do Derek também apareceu essa questão, né, do inciso 3, que Goiás vai estar dando uma atenção, né? Me preocupa muito, Flávia, e talvez eu quero colocar isso aqui também para uma discussão, aproveitar que tem algumas pessoas também da área nos assistindo, para talvez estar pensando sobre isso também e como nós podemos fazer para que as informações cheguem nos artistas, de verdade. Porque tem muita gente que produz, que faz a diferença, né, na nossa sociedade e não tem o conhecimento, por mais que as coisas estejam aí, como o Derek pontuou, né, a questão esse acesso à internet. Hoje nós estamos trabalhando tudo de forma tão virtual, né? E quem não tem acesso, o artista que não tem acesso, sabe, hoje, tratar essas discussões que vão abrir os olhos, vão criar expectativa em grupos. Muitas pessoas não estão cientes disso por não ter acesso a essa informação. Eu lembro que no curso de artes cênicas, quando eu me formei, nós já tínhamos uma dificuldade muito grande em discutir a questão de projetos, né? A dificuldade que é aprovar um projeto. Existem muitas ideias maravilhosas, mas eles não conseguem passar na seleção, no edital, porque talvez tenha dificuldade de produzir esse projeto. E isso me preocupa, né? Quantos projetos interessantes nós temos aqui na cidade de Goiás hoje, que tem ações efetivas e que surtem efeitos na cidade, né, na forma de pensar a arte, de gerir a arte, mas talvez essas pessoas, esses artistas, têm dificuldade com o projeto. O pessoal dentro dos cursos, nas graduações, estão tendo dificuldade de trabalhar com o projeto. Imagina esses artistas que fazem, às vezes, por amor, e é o que nós mais temos. A arte sincera é aquela que sai do coração, né? Ela transcende a técnica, transcende, inclusive também, né, para quem estiver assistindo,
a lei também, ela insere você, que é técnico, que é sonoplasta, que trabalha com a iluminação, você também está inserido dentro desse processo, tá? Para deixar bem claro. E quando eu falo que nós precisamos pensar na arte de forma mais ampla, na cultura de forma mais ampla, é pensar isso também. Aquele artista que está construindo um espaço dentro da sua casa e recebe pessoas, recebe escolas da comunidade, aquele artista que reúne pessoas dentro da comunidade para oferecer um curso, ele não tem apoio de forma alguma, mas reúne artistas dentro da cidade, aquele que forma artista dentro da cidade e vai para as escolas da periferia levar um teatro, levar uma apresentação cultural, mas ele não tem o conhecimento técnico para pegar e elaborar um projeto, para conseguir uma aprovação e acessar esse recurso, né? Aí eu fico pensando, como nós podemos, para além da quarentena, para além desse auxílio emergencial, pensar nessas possibilidades também de capacitar esses artistas, né? Para entender essas outras questões também que são importantes. Tá. Goiás é uma cidade que me acolheu de braços abertos. Eu tinha aquela ideia de que Goiás era uma efervescência cultural. E Goiás realmente tem muito potencial para ir mais longe. Quando eu vim para Goiás, eu dava aula em Goiânia e todo ano, quando nós trazíamos os alunos para Goiás, eu falava, meus queridos, eu vou morar nessa cidade, eu vou morar nessa cidade. De tanto eu falar que viria morar nessa cidade, já estou completando 6 anos praticamente aqui na cidade. Vim para fazer um outro curso também, tentando inserir mais técnica para o meu trabalho com cenografia. Eu decidi fazer o curso de arquitetura e urbanismo aqui na cidade de Goiás. Cidade de Goiás, para começar, é um berço de artistas, né? E cada vez ela se enriquece mais com esses cursos também que estão para a arte, né? Nós temos o cinema, as artes plásticas, temos arquitetura, sonho ainda com curso de teatro aqui em Goiás também, o curso de artes cênicas, para a gente capacitar outras áreas do teatro também, né? Trazer elementos que vão enriquecer os artistas da cidade de Goiás. O que mais temos aqui na cidade é força de vontade, é gente que está trabalhando, tem muitos artistas que fazem a diferença e buscam inserir aquela chama que está dentro dele nas novas gerações. Quando eu falo da questão dessa capacitação, pessoal, eu quero tocar nesse assunto, porque para mim realmente é algo muito caro, né? Quantos artistas hoje não conseguem aprovação em um projeto, né, em um edital, por falta de conhecimento, mesmo tendo um arcabouço, mesmo tendo um repertório muito grande de produção, e não é alcançado. Não é alcançado porque não tem essa informação. Aí eu quero colocar, Flávia, para a gente discutir, a minha fala nesse sentido vai ser bem rápida, até para talvez a gente discutir essas questões. Né? Eu não sei como a Letícia preparou uma mediação disso, mas quero questionar isso para a gente, como artistas, como produtores, agentes culturais, né, como secretária, como comunidade. Como nós vamos fazer essas informações chegar nesses artistas? Como nós podemos fazer isso? Eu acho que a minha inquietação maior é nisso e encerro minha fala para a gente talvez pensar um pouco. Que bom, Eliezer. Você ainda tinha 2 minutos, mas assim, eu acho que seria interessante a Flávia falar agora, né, depois desse turbilhão de informações, né, Flávia? Mas assim, eu acho que é interessante, principalmente nesses 2 pontos que o Eliezer levantou, né, na questão de como essas informações vão chegar, né, nesses artistas, nesses trabalhadores da cultura, e você dá mais uma detalhada, principalmente na questão do mapeamento que será feito e a questão do cadastro, que eu acho que é uma dúvida que está bem recorrente. Está abalado. Beleza. Então, Eliezer, eu acho que é responsabilidade de nós todos, né? Essa mobilização e essa capacitação. Então, nós pactuamos junto ao Conselho Municipal de Cultura, e aí nós temos 11 segmentos dentro do nosso conselho.
Então, o primeiro momento é a gente, né, trazer o maior número possível dos coletivos e dos artistas e os fazedores de cultura para esse cadastro, para esse mapeamento. Então, essa é a nossa missão agora, né? E penso que vocês três também fazem parte dessa missão, além de outros parceiros importantes, as instituições, as universidades, né? A gente tem dentro do conselho o professor Nerivaldo, que hoje já colocou a rádio à disposição, e aí nós vamos fazer um barulho aí para chamar a galera para esse cadastro. Falei que eu vou pôr carro de som, aí a Guinel já na Vila Boa também já está à disposição para mobilizar, né? Então, assim, peço a ajuda de vocês também, porque a nossa ideia é trazer todo mundo para esse cadastro. Acho que uns 15 dias atrás, nós tivemos os municípios teve uma reunião com a Secult, que veio o Sacha e veio o Wellington, que é do Conselho Estadual de Cultura, né? Trazendo uma proposta para os municípios desse mapeamento estadual. Então, a primeira conversa da Secult conosco é que o município não precisaria fazer esse mapeamento, que o Estado iria fazer e que nós, né, parceiro, iríamos mobilizar e ajudar para que a nossa turma estivesse no cadastro estadual. Mas o conselho nosso decidiu que o mapeamento municipal também era importante nesse momento, né? Então, nós vamos fazer esses dois esforços. Então, nós estamos lançando o nosso primeiro essa semana, para que a gente faça aí uma força-tarefa na mobilização, na divulgação desse cadastro, e vamos também fazer uma força-tarefa assim que o mapeamento do Estado estiver aberto. E vamos fazer as duas coisas, online e presencial também, tá? Então, peço a ajuda aí de vocês e de quem está nos assistindo, para que venha, né? O formulário, ele é simples, o Dudu trabalhou muito nele essa semana, o Dudu artesão, artista, e tem a opção de você cadastrar como pessoa física, né, o agente cultural, o produtor, o fazedor, como diz a lei, o trabalhador e a trabalhadora cultural, né, Derek? Resgatar aí o trabalhador e a trabalhadora cultural. E temos também a opção do coletivo, né, institucional. E não necessariamente esse coletivo, ele precisa ter um CNPJ. Então, às vezes, né, nós vamos ter um cadastro da pessoa física, o artista, e vamos ter o CPF dele também vinculado em um coletivo, em um espaço, um equipamento. Então, nós temos essa possibilidade, né? Nós tentamos, assim, deixar o formulário, Eliezer, o mais simples possível, né? Mas claro que nós vamos ter muita gente com dificuldade, e aí nosso papel vai ser ajudar essas pessoas a se cadastrar. E assim eu penso, Derek, que é o movimento para o chamamento público, né? Eu falei projeto, mas, né, talvez a gente nem chegue no projeto, talvez é a ação, né? Cadastrar a ação da formação, a ação do show, do espetáculo, né? Assim, a prefeitura participa de vários editais, né? Eu aqui o tempo inteiro, a gente corre atrás, agora mesmo, essa semana eu estou trabalhando Derek, sobre bioeconomia. Aí o povo, você tá louca, Flávia? Mas tem tudo a ver com a cultura e o turismo, né? Os produtores tradicionais, aí a gente puxando a força da baunilha, viu, Letícia? Estamos aqui construindo, vamos ver se está certo. O piqui, o nosso cajuzinho, aí buscar nossas espécies do cerrado aí para poder, né, melhorar a qualidade de vida aí do nosso povo. Então, essa é a ideia, da gente facilitar, sabe, Derek? Não é aquele projeto formatadinho que tem que ter tudo, como é a burocracia de outros editais, né? Por isso que eu estou até falando chamamento público, não é nem o edital, viu, Derek? Porque o edital, ele exige também mais coisas, né? Habilitação, e pede certidões, e aquela coisa burocrática toda que a gente sabe como é.
O inciso 3, Eliezer, ele fala também da possibilidade de prêmio, ele fala de aquisição de bens e produtos. E aí nós temos que pensar, né? Como é que a gente pode viabilizar isso no nosso município? Como é que eu posso contemplar aí 20 prêmios? Né? E aí é o papel do conselho aí, né? Mas aí eu peço ajuda para vocês também, que é da área da cultura, que está acostumado com edital, formação, para trazer ideias para a gente, né? Vamos tentar simplificar o máximo. É o nosso objetivo, é o objetivo da secretaria, é o objetivo do conselho também, ok? Bom, Flávia, muito bom mesmo. A gente vê que realmente o município, né, a administração fez o seu trabalho, né? A gente pode ver como exemplo a questão da assistência social, né? Imagina se não existisse um cadastro como um cadastro único, Bolsa Família, prontinho para que o governo pudesse usar para o pagamento do auxílio emergencial, né? Da mesma forma, a Secretaria Municipal se preparou e tem todo um contato direto, né, com os grupos artísticos do nosso município, e esse contato direto com o Conselho Municipal. Então, assim, a gente vê que já está tudo caminhando, né, encaminhado, né, e que com a participação de todos os interessados. E, com certeza, a gente vai contribuir para que essas informações cheguem a todos os artistas do nosso município, né, e que essa forma simplificada, como você já disse, né, possa atender, né, a maioria, né, e eu acho que é bom lembrar também que para receber ou para ter o ser beneficiário, né, não pode ter recebido o auxílio emergencial, né, então pode ser que algum desses trabalhadores tenham recebido esse auxílio emergencial de R$ 600, então não pode acessar esse auxílio da cultura, né, eu acho que é bom a gente lembrar isso. O Derek ou o Eliezer, que quiser dar mais uma palavra. Eu só ia acrescentar na sua fala, Letícia, que o artista ele pode até ter conseguido esse primeiro auxílio emergencial de R$ 600, mas ele ainda pode concorrer aos outros incisos, né? Inclusive o terceiro, se ele tiver algum projeto. E Goiás é uma coisa que eu também aproveitar, né, o seu público para reforçar atividades culturais, festas. Nós vemos que a comunidade de Goiás assim, tem muito isso de coletivo. Vamos organizar uma festa, fazer uma festa de São João, reúne. Tem um bairro aqui que eu acho lindo, né? A comunidade envolve e vai toda a cidade para o bairro viver aquele momento, né? Aquela festa junina ali. Então, essas atividades também podem ser inseridas também, podem participar também, né? Eventos, né? Eventos, capoeira, por exemplo, que aqui em Goiás é incrível. Eu conversei com um capoeirista aqui da cidade esses dias, ele não sabia que a capoeira poderia entrar. A capoeira e outras atividades também, tá, pessoal? Regionais. Eu só queria fazer esse complemento, viu, Letícia? Obrigado. Que bom, Elias, é muito bom. Na lei, acho que é lá no artigo 8º, né, que está lá a descrição de todos esses, o que compreende um espaço cultural, né, de produção de cultura, né, e tem uma vasta, um rol bem extenso de atividades, né, e, Derek, se você quiser dar uma palavra. Eu estou pensando aqui, você que é do direito, você é mais precisa do que eu, né, você vê o negócio com o artigo na mão. Bom, se você deixar eu falar, eu falo muito, da bobeira, não. Eu vou responder algumas coisas que eu vi aqui. Por exemplo, eu vi uma pergunta no chat sobre o curso de guia de turismo, né? Eu acho que eu fui professor no último curso de guia de turismo, que era o curso do Pronatec, e aí acho que o grande problema que nós vamos ter agora para montar curso de guia é isso, né? É o desmonte da educação, é o desmonte do Sistema S, porque o curso de guia, normalmente, ele foi oferecido pelo Pronatec e pelo Sistema S. O Sistema S está tendo suas verbas cortadas e o Pronatec não existe mais, né? Então, assim, não sei se a Flávia tem está pensando pelo município, outra forma, porque, assim, as formas como a gente conhece, se fazer um curso de guia de turismo, estão escassas. Então, assim,
Nós temos que pensar diferente. Nós temos que... Nossa, não aguento me ouvir reinventar. Se tem um negócio que eu não aguento, né? Só da palavra reinventar. Mas é isso. Nós precisamos pensar outras formas, porque as formas tradicionais não existem mais. Sobre o processo de inscrição dos editais, e que bom. Flávio, é bom demais quando você ouve o gestor público que tem vontade política, sabe? Porque, assim, muitas das vezes o pessoal fala assim, olha, se tem vontade e falta de dinheiro, você resolve um tanto de coisa. Agora, se não tem vontade, não adianta ter dinheiro, não adianta ter nada, porque as coisas não fluem, sabe? Então, é bom ouvir uma dona gestora, de gestoras, na verdade, é importante a gente falar que uma cidade dirigida por mulheres, com essa responsabilidade toda. Nesses processos, nessa dificuldade de fazer edital, e aí eu vou falar de edital no modo geral, para a gente dialogar com isso, a gente tem que pensar que a dificuldade de você manter um CNPJ, a dificuldade de você prestar conta, sabe? A dificuldade de você abrir uma conta no banco. Não dá conta de abrir uma conta no banco, não, gente. Sabe? E isso é um absurdo, sabe? Assim, é um absurdo de pensar que talvez ter uma conta alguém do Partido dos Trabalhadores fala que talvez ter uma conta no banco tinha que ser um direito humano, mas você negar o acesso da pessoa a isso é um absurdo, porque ela não consegue acessar esses programas de transferência de renda. E aí hoje nós temos contas mais simplificadas, mas as contas tradicionais são difíceis de abrir. Quando eu fui chefe da Secretaria de Cultura de Goiânia, nós tivemos muito problema quando a gente foi fazer editais para a cultura popular, para os artistas de rua e tal. Porque a questão é essa, você falava assim, olha, nós precisamos de uma conta. O cara ia lá no banco para abrir conta e falava assim, profissão, palhaço. O cara, não, aí não dá. E aí, isso é real, isso é fato, eu não estou inventando, isso aconteceu, o palhaço teve que ir lá, palhaço pipoca, foi lá na minha sala e falou assim, cara, o banco nenhum quer abrir uma conta para mim. Porque quando eles perguntam para você, eu respondo palhaço. E aí eles perguntam se é sério, eu falo que eu sou palhaço mesmo, trabalho, então eu preciso que eu tenho dinheiro, inclusive, a receber. E não abrem. Então, assim, é difícil. A dificuldade de acessar um edital, dependendo do edital, vou citar um exemplo. A Flávia falou do Sacha, eu gosto mais do Sacha, que é o gestor do nosso fundo, a pessoa que cuida das nossas leis. Mas, gente, eu tô na 10ª tentativa de alteração de um projeto para execução durante a pandemia. 10ª. Não sou leigo, sabe? Se eu tô com essa dificuldade toda, você imagina o povo que não tem o fundamental completo, sabe? Então, assim, nós temos que pensar em como melhorar isso. O MINC deu exemplos pra gente durante esse período de exceção, quando o Brasil resolveu que investir em cultura era inteligente, e é inteligente mesmo, que a gente falava a imaginação a serviço do Brasil, nós colocamos a imaginação a serviço do Brasil. Então, no MINC a gente tinha editais que eram orais, que eram só para o pessoal das comunidades tradicionais, para indígenas, quilombolas, iguais nós temos um quilombo urbano, é importante a gente lembrar isso. Então, assim, dá para a gente pensar isso, mas isso, é revolucionário, mas você pensar assim, nós vamos gravar um vídeo, você vai pegar o celular, vai gravar o vídeo, você vai falar, o projeto aqui é isso, que nós vamos tocar viola aqui, o povo vai gravar. Isso é muito avançado para as nossas leis, inclusive de prestação de conta. A 866, uma lei que foi feita para fazer asfalto, ela regula tudo. Ela regula o show, ela regula a obra de arte, ela regula o dia da educação. Não dá. E quem quer fazer rolo, consegue. O artista pequeno que precisa fazer, não dá conta de receber o dinheiro que tinha que ter. Então, nós temos que pensar, aliás, isso que você traz é fundamental, o mecanismo de que essas pessoas que são quem mais precisam consigam acessar esses editais, porque é difícil, não é fácil. Manter o CNPJ é caro, abrir uma conta no banco é caro. Quando eles abrem para você, quando você consegue abrir um CNPJ também, né? Mas é isso. Só para fechar aqui, citando um outro exemplo, e quando a gente faz o chamamento, e às vezes nem só chegar até as pessoas funciona. Vou citar um exemplo aqui que eu acho muito interessante. Nós fizemos um edital para cultura hip hop em Goiânia, 2016, dezembro de 2016, foi o último edital que nós fizemos. E aí o edital previa 80 vagas, das diversas modalidades, 4 modalidades do hip hop, né? O b-boy, grafite, o MC e o DJ. E aí, no lançamento, nós tínhamos quase 200 participantes, quase 200 inscritos. Nós tínhamos mapeado ali algo em torno de 500 grupos na cidade. Nós tínhamos 80 vagas no edital. Nós tivemos 54 inscritos. Por quê? Porque para essa galera, montar um portfólio é difícil. Eles nunca fizeram isso. Para ele escrever um currículo é um negócio de outro mundo.
sabe? Então a gente precisa pensar também nessas pessoas. Quem tem acesso, quem está acostumado, quem e essas já estão estabelecidas, é importante também essas pessoas também cumprem um papel fundamental. Mas é importante a gente olhar o artista de rua, a gente olhar as pessoas das comunidades tradicionais que tem mais dificuldade de acessar esses recursos, e é quem mais precisa, porque é quem está mais fragilizado nesse momento. E o que eu disse? Que eu falo demais. Parei. Muito bom, Derek, ó, muito obrigada pela contribuição. Eliezer, você quer dar uma palavra? Poxa, eu ia dizer aqui para o Derek que eu me emocionei muito, Derek, porque como artista, né, como alguém que veio de uma região de extrema vulnerabilidade, que hoje está passando por uma transformação, em Goiânia, eu vim da região norte de Goiânia, era conhecido como um lugar perigoso. A arte mudou a minha vida. Mudou a minha vida, e através da arte eu quero mudar vidas. Esse é o meu lema de vida. Eu faço teatro desde os 9 anos de idade, né, numa escola pública, onde eu tive a oportunidade de, através do teatro, através da arte, da música, fiz música também nessa escola. Hoje, praticamente, a maioria das escolas já não tem mais esses projetos. Tanto é que terminei o meu período na escola, eu voltei para a mesma escola que eu estudei a vida inteira, voltei como professor e fiz de tudo para ser igual ou melhor do que o mestre, o professor que eu tive para fazer diferença. Outra situação que você colocou aí, Derek, quando o artista quer, quando o trabalhador cultural, como a Flávia disse, né, ele quer, ele faz, independente de recurso. E muitas das vezes ele não conhece edital, ele não tem conhecimento, das normas técnicas para se produzir um projeto. Eu tive essa dificuldade dentro da faculdade, muitos como eu tiveram essa dificuldade, tem essa dificuldade até hoje. A gente que trabalha há anos com teatro tem dificuldade de se inserir dentro de um edital. Uma questão que você falou sobre o hip hop, que eu sou apaixonado, dentro da arquitetura é o meu objeto de estudo, né? Eu falo sobre o processo de gentrificação na região norte de Goiânia, que foi onde eu estudei e morei, né, muitos anos. Guanabara. Guanabara. Eu andava de skate, tinha muita gente tentando fazer, nós tínhamos um grupo e íamos para a rua ocupar espaços. Era quadra abandonada, a gente construía, a comunidade fazia as coisas, para de repente a polícia chegar e tirar a gente desses espaços, que a gente reunia para fazer e a gente não tinha conhecimento, como chegar, como fazer um projeto, para falar, poxa, queremos uma pista de skate para a gente andar aqui. A gente não tinha isso. Quando eu comecei a dar aula, Derek, pessoal, eu também falo muito, mas vou ser bem breve aqui, é a minha última fala. Quando eu comecei a dar aula, tinha uma escola vizinha à escola que eu dava aula, que os alunos morriam de vontade de ir para essa escola, para ter aula de teatro também, porque eles queriam cultura, queriam arte dentro das suas escolas. A escola vizinha, próxima, no setor vizinho, não tinha música como na minha, não tinha teatro. Eu tentei fazer de tudo, sabe, para dividir a minha carga horária. Eu estava com carga horária máxima, queria passar para outra, não teve jeito. Fiz de tudo para a escola liberar que os alunos de outras escolas também poderiam acessar o teatro. Não teve jeito. O que eu fiz? Eu fui para a rua, fui para uma praça e falei, olha, vou dar aula aqui de graça para quem quiser vir e fazer. E tem muitos assim também, querendo fazer mesmo. Eu não tinha ainda não tenho, para ser bem sincero. O que eu sei é muito pouco perto do que eu quero aprender, sabe? Perto do que eu quero aprender para contribuir com aqueles que não sabem. Por isso, a minha preocupação maior nesse sentido é aqueles que talvez ouvem falar de Lei Aldir Blanc. O que é Lei Aldir Blanc? Quem foi Aldir Blanc? Né? Tem muito artista que não sabe nem quem foi Aldir Blanc. Imagina conhecer todas as questões da lei. E não é falta de ter, não, porque a gente tem na internet muito, mas tem muito artista que também tem dificuldade com o acesso às tecnologias, dificuldade de acesso à internet, e está produzindo. E mesmo com as limitações, estão produzindo. Bom, pessoal, infelizmente o nosso tempo ele é demarcado, né? Então, assim, a gente poderia ficar aqui, que o bate-papo eu sei que ia ser bem extenso, porque tem vários assuntos ainda que poderiam ter sido debatidos,
Mas eu gostaria muito de agradecer, sabe, a participação de cada um e de cada uma, né, que participou aqui com a gente. E eu passo a palavra para a Flávia, para ela fazer o seu agradecimento, a sua fala de agradecimento, e, consequentemente, para o Derek e para o final, para o Eliezer, para vocês se despedirem, pessoal. Tá, só falar que eu não tô aqui para complicar, não, viu, gente? Meu papel aqui é facilitadora. E conto com a contribuição de vocês três, tá? Obrigada, Letícia, pela oportunidade. Foi uma delícia esse bate-papo e estou pronta para mais, viu? Sucesso, querida. Te admiro muito. Uma mulher maravilhosa, guerreira. E muito sucesso para você. Um beijo. E um abraço para o Derek e para o Eliezer. Eu, né? Obrigado. Gente, só tenho a agradecer. Letícia, tá sendo maravilhosa, tá acabando, mas tá muito bom. Só outra coisinha que eu peguei aqui que eu tinha que responder, que o Lúcio tinha perguntado sobre a regulação da Lei Aldir Blanc. Tá parada ainda, não andou. Inclusive, queria agradecer algumas presenças aqui do Lúcio, que foi superintendente do MINC Nordeste, da Yolanda e da Carmelita. Então, nós temos gente do Nordeste, do senador Cadeiro, diversos municípios. E brigadão, Letícia. Não sei, eu só queria. Você me dá 30 segundos para contar a historinha, Letícia? Posso? Que o Eliezer falou me marcou muito. Eu quero contar a história de um mano meu, o Mano Tibuia, que eu acho que o Eliezer deve conhecer. Tibuia, eles fazem um evento lá na Noroeste, na região Noroeste de Goiânia, no Jardim Nova Esperança, chamado. Eu fui chamado de vários nomes, na verdade, a Batalha da Terça, a Terça. E hoje em dia se mantém como a Batalha da Norocity, né? Mas ali começou na Praça do Skate, hoje em dia está mais embaixo, mas é a mesma galera que organiza isso. O Tibuia contava muito que sempre que eles fazem isso, há 10 anos já. Eles fazem as batalhas de rima lá e os eventos de rap. E ele contava que toda vez que eles iam fazer, a polícia chegava e dava baculejo neles. E desmontava, e fazia isso, e o maior escarcel. E ele tinha que todo dia ele ia falar, cara, todo dia o policial me conhece, ele sabe que eu moro aqui no setor, ele sabe que eu não sou bandido, ele sabe que eu canto rap, eu sou cheio de dread e tal, tem cara de maloqueiro, eu não sou bandido. E aí, gente, o tanto que é importante a gente debater cultura, a gente dizer a importância da cultura, as pessoas não precisam passar por isso, sabe? A pessoa tá ali tirando gente da marginalidade, gente da droga, e a galera, em vez de estar fazendo roubo, tá cantando um rap, sabe? E aí a polícia vir, dar esculacho, para o governo federal vir atrapalhar a galera que tá tentando salvar a vida, sabe? Para o governo estadual tentar bloquear o pessoal. E aí Goiás tem sido o nosso oásis aí, então, de esperança no meio dessa loucura que tem sido esse Brasil, tem sido esse Goiás. Letícia, muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam. Pessoal, eu quero agradecer a todos e todas que acompanharam essa live. Foi assim um momento ímpar para mim. Eu sempre cresço, né, nesses momentos. Obrigado, né, aos comentários. Yolanda, né, mais uma vez, reforço aí o que o Beck falou. Sempre vejo a Yolanda aí nas lives também participando, né, contribuindo. Isso é muito bom. E Flávia e todos os telespectadoras aí dessa live, me desculpem, às vezes eu altero, porque não é assim, é algo que mexe muito comigo, a arte. Eu estou há muitos anos assim na luta com a arte e já tive muitas portas, sabe, na cara, muitas portas fechadas na cara de apoio para a gente tirar, fazer isso que o Derek fala, sabe, Derek? Eu trabalhei com rap também, eu tenho rap até hoje, minhas influências é o rap, a arte mudou a minha vida e eu sei que a arte tem o potencial de mudar a vida de muita gente. A arte é incrível. Eu me emociono muito quando falo de arte. E nesse sentido, Flávio, eu tenho só te agradecer. Desde que eu cheguei aqui na cidade, talvez você nem se lembre, eu já falei isso para você, não sei se você se recorda. Nós fizemos aqui a Sapo, que foi uma semana de arte popular, e um dos contatos que eu tive junto com uma equipe foi você, que nos ajudou muito, ajudou da forma que pôde, nos indicou outras pessoas para ajudar também. E, assim, eu só tenho que te agradecer e fico muito feliz que Goiás, nós temos uma secretaria que está disposta a fazer, sabe? E sem burocracia. Se for preciso, eu achei muito bonito quando você falou, não, a gente põe um carro de som,
sabe? E é isso que a arte precisa. A arte é isso. A arte é isso. Pessoal, muito obrigado. Tô assim, não tenho palavras para descrever como esse momento foi rico. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, nossa próxima live de quarta. Eu agradeço a todos, gente. Muito obrigada mesmo. Boa noite.